Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo. Bom, a Pro vai começar com vocês a revisão para avaliação trimestral, tá? A nossa listinha de exercícios da trimestral, dos nossos capítulos 11 e 12 que a Pro fez para vocês. Isso, 11 e 12. Bom, a listinha é composta de 10 exercícios, só que no exercício 4... eu acabei colocando 2 lá. Eu falei pra vocês que não precisavam fazer o primeiro, mas eu vou fazer aqui como uma maneira de ajudar na revisão, tá? Então, bora lá. O primeiro exercício, ele fala assim pra gente que em uma padaria, 2 brigadeiros mais um pedaço de pudim custam R$5. Uma pessoa comprou 3 brigadeiros, 2 pedaços de pudim e pagou R$8,50. Qual que é o preço do brigadeiro e qual que é o preço do pedaço de pudim? Gente, duas coisas que eu não sei, duas incógnitas. Se eu tenho duas incógnitas, como que eu resolvo? Sistema, tá? Então, eu não sei o preço do brigadeiro, eu não sei o preço do pudim, tá? Vou chamar eles, poderia chamar de XY? Poderia. Para facilitar a nossa vida, eu vou chamar o brigadeiro de B e o pudim de P, ok? Então, vamos começar com a primeira parte aqui, primeira linha. Uma padaria, 2 brigadeiros. Então, 2B. Mais um pedaço de pudim, então, mais P. Ah, eu posso pôr 1P? Pode, não é necessário. 1P e P dá na mesma. Tá? Então, eu prefiro não colocar número para atrapalhar. Então, 2 brigadeiros mais um pudim custam R$5. 5. Ai, põe o vírgula 00. Quando o número é inteiro, eu não gosto de colocar, tá? Eu prefiro só deixar o 5 mesmo. Beleza? Terminei essa primeira parte, continua a leitura. Uma pessoa comprou 3 brigadeiros e 2 pedaços de pudim. Então, mais 2P, que é 2 pudins. E pagou R$8,50. É o nosso sisteminha que tá aqui. Como que eu resolvo? Método da adição ou método da substituição? Fica livre para escolha, tá? Tem gente que prefere fazer por adição, tem gente que prefere fazer por substituição. Os dois dão. Para substituição, você escolhe a de cima para isolar e isola esse P. Eu acho que eu vou fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer, ó, do ladinho de cá, por adição, e depois do outro lado, no lado direito, eu faço por substituição, tá? Por adição, gente, é bem simples. Eu preciso escolher uma letra para eu cancelar. Então, quem que escolheremos? Dá para cancelar o B ou o P. O P tá mais fácil, porque para cancelar o B, eu teria que arrumar as duas, ó. Teria que multiplicar embaixo por 2, em cima por 3, e ainda escolher uma delas para ficar negativa. Se eu quiser cancelar o P, eu tenho 2P positivo embaixo, então eu quero que apareça o 2P negativo aqui em cima. Para isso, eu vou multiplicar por menos 2, só que quando eu multiplico, eu preciso multiplicar a equação todinha, tá? De um lado e do outro da igualdade. Ela não pode perder o equilíbrio. Então, bora lá. Vou arrumar de cima vezes menos 2. Então, cuidado, multiplicação por menos 2, todo mundo. Menos 2 vezes o 2B, menos 4B. Menos 2 vezes o mais P, menos 2P. Igual a menos 2 vezes 5, deu 10. Como a de baixo eu não vou mexer, eu só copio. 3B mais 2P é igual. Esqueci do menos aqui. Olha lá, esqueci do menos no 10. Igual a menos 10. A 8,50. Eu percebi já que eu tinha errado no sinal de menos, porque ia dar 18, aí era um preço muito alto pro brigadeiro, tá? Então, bora lá somar agora as nossas equações. Por quê, Pro? Por que eu já posso somar? Porque se você olhar, o 2P tá positivo e o 2P tá negativo. É isso que eu preciso. Letras exatamente iguais, com seus coeficientes, com sinais opostos, tá? Então, vou usar o método da adição aqui agora. Vou somar as minhas equações, a de cima com a de baixo. Juntando cada letrinha, lembra que tem que estar todo mundo organizado. B embaixo de B, P embaixo de P, igual embaixo de igual e número embaixo de número. Então, aqui, ó. Menos 4B mais 3B. Devia 4, paguei 3, ainda tô devendo 1B. O menos 2P mais 2P
cancela. Esse é o objetivo do método da adição, cancelar uma letra. E agora, eu devo 10, mas eu tenho 8,50. Gente, cuidado, teve gente que errou nessa conta, que eu vi 2,50 nas listas. 10 menos 8,50 vai dar 1,50, gente. Se eu colocar R$2 aqui, já passa para 10,50. Então, cuidado, tá? Faz a continha de menos, não tenha preguiça. Você vai emprestar pro vizinho, ok? Então, vai dar menos 1,50. Se menos B é igual a menos 1,50, eu multiplico por menos 1 para inverter os sinais. B vai ser 1,50. Achei o preço do brigadeiro. E agora, você escolhe qual que é uma delas. Eu vou escolher... Eu quero agora o pudim, então eu vou escolher essa de cima, ó. Que o P tá sozinho, mais fácil. E ele é positivo. Então, ó. 2B mais P tem que dar 5. Acabei de descobrir que o B vale 1,50. Então, 2 vezes 1,50 mais P tem que dar 5. 1,50 vezes 2 dá R$3. 3 mais P tem que dar 5. Ah, pro I o vírgula 00. Tirei, não tem necessidade. O 3 que tá positivo passa negativo pro outro lado. O meu pudim custa R$2. Ok? Aqui é fazendo pelo método da adição. E se fosse pelo método da substituição? Vou colocar aqui do lado e a gente vai fazer, tá? Gente, eu não vou fazer em todos os dois métodos, tá? Então, presta atenção. Se você ficou com um pouquinho de dúvida, volta, assiste de novo, tá? Se der, eu faço, mas vamos ver o tempo do vídeo, senão fica muito cansativo. 2B mais P tem que dar 5. 3B mais 2P tem que dar 8,50. Então, bora lá. Método da substituição. Como que a gente faz? A gente olha delas, qual que é mais fácil para isolar alguém, e eu chamo essa de 1. É óbvio que é a de cima, porque é só nela que tem uma letra que tá sozinha. Então, na minha equação 1, 2B mais P tem que dar 5, eu vou isolar o P. Eu sempre isolo a letra que tá sozinha para não passar ninguém dividindo. Então, o P vai ficar, o 5 já tava lá, e o 2B vai passar para o outro lado negativo. Então, qual é o valor de P? P vale 5 menos 2B. Isolei. Vou chamar a minha outra equação de 2. Na equação 2, que é a 3B mais 2P tem que dar 8,50. Gente, qual letra que eu isolei? Vou pegar ela aqui rapidinho. Com a cor que eu quero. Qual letra que eu isolei? Não foi o P? Eu vou colocar ele colorido aqui pra vocês enxergarem melhor. Vou pôr ele da cor que eu tinha isolado ele ali. Ó. Tá vendo aqui? Tudo que tá em preto, a gente copia. Só que no lugar de P, eu vou colocar o valor dele. Ó. Eu vou trocar ele por 5 menos 2B. Por isso que é o método da substituição. Eu vou substituir esse valor. Então, eu vou copiar aqui, ó, em preto. 3B mais... Entre o 2 e o P não tem 1 vezes? Então, eu vou copiar 2 vezes. E agora o P... Vou fazer de verde aqui para ficar bem visível. O P não vale 5 menos 2B? Então, eu venho aqui onde estava o P e troco por 5 menos 2B. Gente, só que o 2 tem que multiplicar o P todinho. Então, não esqueçam parênteses na hora de substituir se tiver alguém multiplicando ou um sinal de menos. Substituir. E o resto? Eu copio igual a 8,50. E resolvo. 3B. Chuveirinho aqui. 2 vezes 5, 10. 2 vezes o menos 2B, menos 4B, tem que dar 8,50. O 3B fica, o menos 4B fica 8,50. Tá lá, não tô fazendo direto, mas se você quiser, você pode, tá? O mais 10 passa pro outro lado, menos 10. Então, ó, 3B menos 4B. Eu tinha 3, devia 4. Fiquei devendo um B. 8,50, devo 10. Vou ficar devendo 1,50. Multiplico por menos 1 para inverter os sinais. Meu B deu 1,50. E agora, vou substituir aqui, ó. O meu P não era 5 menos 2B? 1 vezes aqui, hein? 5 menos 2 vezes 1,50. O meu P vai ser igual a 5 menos 2 vezes 1,50 dá
3. Sempre multiplicação primeiro, hein? Não vou fazer 5 menos 2, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Multiplicação tem preferência. Meu P vai ser 2. Ó, mesmos valores em outro método de resolução. Ok? Então, agora a resposta. Resposta. Qual é o preço do brigadeiro e do pudim? Não vai caber resposta aqui, então. O brigadeiro custa R$1,50 e o pudim custa R$2. Ok? Então é isso. É bem simples. Vocês podem escolher o método de resolução. Vai ficar a critério de vocês, tá, pessoal? Se for problema, ou se o sistema estiver lá, mas eu não indicar, resolva por esse método, você vai pelo método que você tem mais segurança. Vai pelo método, vou pela adição porque é menor. Não usa essa mente. Vai naquele que você entende melhor. Teve gente que entendeu melhor o substituição. Por mais que ele seja um exercício que normalmente use mais espaço, se você se sente seguro com ele, vai. Eu, pessoalmente, gosto muito da adição, mas aí vai essa questão de gosto mesmo, de preferência. Bom, o 2, ele fala assim pra gente que a maioria dos polígonos possuem elementos, lados, vértices, ângulos e diagonais. Só introduçãozinha, essa parte não vai ser usada. O exercício começa a partir daqui, ó. O polígono que possui o número de diagonais, então, diagonais não é D? 10 vezes o número de lados, então ele tá falando que o número de diagonal tem que ser igual a 10 vezes o número de lados. A gente podia colocar L, mas a gente sabe que nos exercícios de polígono a gente chama o lado de N, tá? Então o que ele tá falando aqui? Que a diagonal D tem que ser 10 vezes o número de lados, que é o N, né? Então 10N. É isso que ele tá falando. Só que se a gente parar um minutinho, a gente sabe a fórmula da diagonal. A fórmula da diagonal não é N vezes N menos 3 dividido por 2? Ele tá falando que ele quer que isso aqui dê 10N. Então, o que eu vou fazer? Trocar de cor aqui. Amarelo não vai dar pra enxergar. Vou pegar essa fórmula, N vezes N menos 3 dividido por 2, e vou igualar. Eu quero que isso aqui tenha qual valor? De 10N. Várias maneiras de resolver, gente. Eu vou da maneira que... Tem duas que eu acho fácil, então eu vou pegar primeiro. Tá vendo esse 2? Por que eu posso já passar ele pra lá? Porque ele tá dividindo todo mundo de um lado, gente. Se ele tiver, se o numerinho estiver dividindo só uma pessoinha, não posso. Só posso passar ele quando ele tá dividindo todo mundo. Então, tá dividindo todo mundo, posso passar ele pra lá. Com operação inversa. O que é o inverso de dividir? Multiplicar. Então, 2 estava dividindo, passa para o outro lado vezes. Passa multiplicando. N vezes N menos 3 tem que dar 10N vezes 2, 20N. Gente, aqui tem duas maneiras de fazer, e aí você vai da maneira que você preferir, tá bom? Primeira maneira, esse N não tá multiplicando, eu poderia passar ele para lá dividindo, ficaria assim, ó, vou pôr aqui a primeira maneira. N menos 3 tem que ser igual a 20N, que tá do outro lado, e esse N que tava aqui, ó, veio para cá dividindo, tá? Você corta, porque você tá multiplicando depois dividindo. N dividido por N cancela. E aí só sobra N menos 3 igual a 20. Outra maneira que você também pode fazer, que eu vou seguir com ela aqui, é o seguinte. A equação não é uma balança em equilíbrio? Presta atenção. Meu N tá multiplicando todo mundo que tem desse lado. E esse outro N que tá do outro lado também tá multiplicando todo mundo que tá aqui. Como meu N multiplica todo mundo de um lado e meu N multiplica todo mundo do outro, eu posso só cortar ele dos dois lados, tá? Tô fazendo a mesma coisa dos dois lados da balança que tá em equilíbrio. Então, eu posso fazer isso porque ele tava multiplicando todo mundo, tá? Vai do jeito que você preferir, tá? Como não tem mais ninguém segurando parênteses, N menos 3 pode sair do parênteses, ó. N menos 3 vai ser igual a quem sobrou aqui? 20. Aqui também, ó. Sobraria o N menos 3 igual a 20. Então, não importa qual desses dois jeitos você escolha. O resultado tem que dar o mesmo se você fizer certo, é óbvio. E para finalizar, como os dois estariam iguais agora, o menos 3 passa para lá. Mais 3. Meu N é 23. Quem quer o N? O número de lados. O número de lados é o D?
23 lados, alternativa A. Ok? Se você quiser fazer uma prova real para conferir, você calcula quantas diagonais tem um polígono de 23 lados e vê se dá 10. Tem que dar 10 vezes o número de lados, então teria que dar 200, né? Se o número de lados dele é... Ah, não, é 23, perdão. Se o número de lados dele é 23, a resposta tinha que dar 230, tá? Então é bem facinho de fazer. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários do Classroom. Ou pode deixar aqui no comentário do vídeo do YouTube também, gente, que eu respondo se der tempo, tá? Ou me pergunta antes da prova começar também. O exercício 3, ele era muito fácil. Acho que de toda a lista ele era o mais fácil. Ele pergunta qual que é a medida do ângulo externo de um decágono regular. Gente, o ângulo externo, a soma dos ângulos externos tem que dar 360. Sempre, ela é fixa. Para achar um ângulo externo só, pensa, um polígono que tem 10 lados. Para achar o ângulo externo dele, a soma de todos eles é 360. Se eu tenho 10 lados, porque um decágono tem 10 lados, eu para achar um ângulo só, eu vou pegar o 360, que é a soma de todos, e vou dividir ele em 10 ângulos iguais, que é regular é tudo igual. Meu ângulo externo aqui, então, vai ser 360 graus dividido por 10, corta o zerinho, sobrou 36 dividido por 1, que dá 36 graus. Esse é meu ângulo externo. Super fácil, né, de fazer? Ah, Pro, que... Só isso? Só isso. Ele não queria nada mais que isso. Gente, só um segundinho, vou dar uma pausa aqui. Deixa eu só resolver um negocinho. E já volto. Voltei. Vamos lá para a próxima questão, então. Agora, a questão 4, tá, gente? A questão 4, eu coloquei duas questões na mesma. Falei pra vocês que essa primeira parte não precisava fazer, mas vou fazer com vocês pra um exercício a mais, né, gente? Pra se preparar pra prova. Então, bora lá. Um objeto de decoração tem a forma de um pentágono regular. Pentágono é aquele polígono de 5 lados, apresentando todas as suas diagonais. Sabe-se que cada diagonal foi pintada de uma cor. Então, qual é o número de cores diferente? Gente, o número de cores é o número de diagonais. Então, ele quer saber quantas diagonais tem. Fórmula da diagonal. N vezes N menos 3 dividido por 2. É só você trocar o N por 5. 5 lados é o valor de N. Então, o meu D vai ser 5 vezes 5 menos 3 dividido por 2. Nossa, Pro, mas eu coloco direto, tem problema? Não, não tem problema. Pode colocar, tipo, diagonal é igual a 5 vezes 5 menos 3 dá 2 dividido por 2. Quero cortar? Posso? Posso. Quero multiplicar primeiro, depois dividir? Posso? Pode. Eu acho que é mais fácil cortar, tá? Se você tá multiplicando por 2 e dividindo por 2, operações inversas se anulam. Sobra o 5, então. Ou 5 vezes 2 dá 10. 10 dividido por 2, 5. Resposta é essa aqui. Então, um polígono de 5 lados, ele tem resposta 5 diagonais. 5 diagonais representam 5 cores diferentes. Ok? Então era isso aqui no exercício 4, que era aquele que não era necessário fazer, mas é bom a gente saber como faz. O 4, parte 2, que agora era esse que eu pedi pra vocês fazerem, ele é bem semelhante, tá, gente? Eu acho que até por isso que eu me confundi. Ele é a mesma pegada. A figura a seguir mostra um polígono regular de 14 lados e suas diagonais. O número de diagonais traçadas é... Então ele quer saber quantas diagonais tem. Precisava contar na figura? Não, gente. Se fosse contar, você ia ficar aí infinito. Sem necessidade. Mesma forma que a gente usou agora há pouco. Número de diagonais é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Só que agora o nosso N é 14. 14 lados. Então o número de diagonais vai ser igual a 14 vezes 14 menos 3 dividido por 2. 14 vezes 14 menos 3 dá 11 dividido por 2. Se você quiser fazer aqui, ó, uma dica. Pode fazer 14 vezes 11 se você quiser. Ou você pode fazer aqui, ó, essa divisão aqui. 14 dividido por 2 que dá 7. E fazer 7 vezes 11 já direto, que dá 77. Ah, Pro, não quero. Então faz o seguinte, o número de diagonais vai ser igual a 14 vezes 11, monta a conta. 14
4, 1 vezes 1, 154. Então, 14 vezes 11 deu 154, dividido por 2, 77. Então, você tem maneiras diferentes de chegar no 77. Nossa, errei aqui o desenho. Mas, se você entender da maneira que a Pro fez, ó, como o 14 está multiplicando, vai multiplicar o 11 e depois você vai dividir por 2 resultados, você tem a opção de fazer a divisão primeiro para depois multiplicar, e o que acaba facilitando a conta, tá? Então, resposta, o número de diagonais traçadas é 77, são 77 diagonais, beleza? 5. Qual é o número de diagonais de um polígono regular? Regular, a gente já vai para a ideia de tudo é igual lá dentro, ângulos iguais, lados iguais, bonitinho. Cujo ângulo externo mede 18. Então, agora a gente tem um problema, que para calcular o número de diagonais, eu preciso descobrir o n, ou seja, eu preciso descobrir quantos lados o meu polígono tem. Só que ele não me deu quantos lados o polígono tem, ele só deu que esse polígono tem um ângulo externo medindo 18. Então, agora a gente vai... Uma coisa, vou voltar rapidinho aqui no 3 que a gente fez, ó. O ângulo externo é 360 dividido pela quantidade de lados que ele tem. Só que aqui eu não sei quantos lados, então eu vou chamar de n. Então, eu sei que o ângulo externo, um ângulo externo só, vai ser 360, que é a soma de todos, dividido pela quantidade de lados. Só que ele fala que esse ângulo externo mede quanto? 18. Então, o ângulo externo, isso aqui, tem que dar 18. 360 graus dividido por n tem que ser igual a 18. Põe um aqui embaixo e cruza. N vezes 18, 18n. 360 vezes 1, 360. Ou o n estava dividindo, passa para lá multiplicando, você que escolhe. O 18 que está multiplicando o n passa para lá dividindo. Eu faço essa divisão aqui, ó. Pego o 36 só e divido por 18, que dá 2, e o zerinho eu só copio. Ou seja, o n, quantos lados o polígono tem? 20 lados. Nosso n vale 20. Agora que eu sei quantos lados ele tem, eu consigo calcular as diagonais. Gente, eu sei o ângulo externo. Gente, é simples, ó. Não precisava nem ter feito toda essa conta. Se a soma de todos tem que dar 360, eu vou dividir por 18 para ver quantos tem. Simples, era só você pegar 360, que é a soma de todos, e dividir por 18, que é o valor de cada um, para descobrir quantos de 18 tem aqui dentro, tá? Nem precisava ter feito todo esse processo. E agora, ó, essa primeira conta eu fiz para descobrir o n, o número de lados. E agora eu vou fazer a conta da diagonal. Fórmula da diagonal. N vezes n menos 3 dividido por 2. N agora que é o número de lados que eu sei que é 20, vezes 20 menos 3, se você quisesse já pôr 17 direto, você podia, dividido por 2. 20 vezes 20 menos 3, que dá 17, dividido por 2. De novo, dica, se você quiser para facilitar essa conta, ó, pode fazer essa divisão aqui, ó. Quanto que dá 20 dividido por 2? 10. E o 17 eu só copio. 10 vezes 17, 170. 170 diagonais. Essa é a minha resposta. Ah, não, então faz 20 vezes 17, que dá 340, dividido por 2, que vai dar 370, 170 do mesmo jeito. Tá? Minha resposta é 170 diagonais. Ok? Era isso. Na 5. Vamos ver a 6. Qual é o polígono convexo? Gente, convexo, não se prenda essa palavra. Convexo é só nosso polígono normal, aquele que não tem buraco, tá? O buraco é o côncavo, esse é o bonitinho, o normalzinho que a gente trabalha normalmente. Qual é o polígono convexo? O nosso polígono normalzinho, em que a soma dos ângulos internos tem que dar 1080. E aí a gente vai para a fórmula. Qual que é a fórmula da soma dos ângulos internos? A soma dos ângulos internos tem que ser igual a n menos 2, menos 3 é diagonal, n menos 2 vezes 180. Essa aqui é a fórmula da soma dos ângulos internos. Só que ele está falando que essa soma dos ângulos internos tem que dar quanto? 1080. Então, eu vou pegar isso aqui
que é a fórmula da soma. N menos 2 vezes 180. Isso aqui tem que dar quanto? 1080. Duas maneiras de fazer. Ou você faz o chuveirinho, passa pra lá, passa pra cá. Vou fazer assim. Na realidade, eu vou fazer as duas já. Ó, gente, vou deixar. N menos 2 vezes 180 é igual a 1080. Ó, mesma conta aqui e aqui. Estou mostrando duas maneiras diferentes de você resolver, tá? Primeira maneira. Vocês estão vendo que o 180 está multiplicando todo mundo que está aqui nesse primeiro membro? Eu não posso passar o menos 2 porque o 180 está prendendo. Não tem ninguém que eu possa passar. O 180 está multiplicando tudo. Então, eu vou pegar ele. Vou copiar o N menos 2 aqui, ó. Vou pegar esse 180 que estava multiplicando e eu vou passar ele para o outro lado com operação inversa. Vou passar ele dividindo. Corto um zerinho. Fiquei com 108 dividido por 18. Vou fazer a conta aqui em cima. 108 dividido por 18. Quantas vezes o 18 cabe no 108? 6. 6 vezes 8, 48 vai 4. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Ó. Deu certinho. Então, essa divisão aqui vai dar 6. Então, agora que não tem mais ninguém segurando o N menos 2, eu posso tirar o parênteses fora. Ó. N menos 2 tem que dar 6. O menos 2 passa para o outro lado. Mais 2. Meu N é 8. Ou, se você não quer passar esse 180 de uma vez para lá, você pode fazer o chuveirinho, ó. 180 vezes N, 180E. 180 vezes o menos 2, menos 360. Igual a 1080. 180N vai ser igual a 1080. O menos 360 passa mais para lá. 180N vai ser igual a 1080 mais 360. Para de preguiça de não fazer conta, querer fazer de cabeça e errar. 8 mais 6 dá 14, sobe 1. Ó, 180N deu 1440. 180 que tá multiplicando, passa pro outro lado. Dividindo, ó, corta um zerinho já. Fiquei com 144 dividido por 18. Vou fazer a conta aqui em cima. 144 dividido por 18. Quantas vezes o 18 cabe aqui? 8. 8 vezes 8 dá 64. Sobe 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. Meu N deu 8. Olha só. Duas maneiras diferentes de resolução. E a resposta é a mesma, porque ambas estão certas. Tá? Então você escolhe. Eu gosto mais, sinceramente, dessa aqui que é mais curta. Tá? O 180 vai lá dividindo, cancela e é mais rápida. Mas, na hora, o que você enxergar melhor, o que você... aqui eu entendi. Vou. É da sua preferência. Ambas estão corretas, tá bom? O que você não pode esquecer. Se ele te deu o valor disso aqui, que é a soma dos ângulos internos, você vai pegar a sua fórmula e igualar isso, tá? Ele não te deu o valor de N, então você não vai pôr isso no lugar do N. Ok? E esse foi o 6, gente. Peraí. Qual é o polígono? Qual é o polígono? É um polígono que chama octógono. É o polígono de 8 lados. Ok? O 7 ele fala desse reservatório. Essa primeira parte é só contada de historinha, tá? Vai usar mais pra frente, mas não agora. E aí ele fala, o número X de litros que há nesse reservatório satisfaz essa equação aqui, gente. Essa equação aqui. Quantos litros de água nesse reservatório? Então, eu vou pegar essa equação. X sobre 2 mais 1 menor que 127. Pergunta, posso passar esse 2 que está dividindo para lá multiplicando? Não posso, porque ele não está dividindo todo mundo. Eu só posso para lá passar multiplicando quando ele estiver dividindo todo mundo. Se tivesse x mais 1 em cima e o 2 dividindo eles todos, poderia, tá? Agora não. Antes de passar ele, eu tenho que passar o mais 1 para lá. Então, o mais 1 passa para o outro lado, 127, menos 1. Meu x sobre 2 tem que ser menor que 126. Agora sim, ele está dividindo todo mundo, ele passa para lá multiplicando. Eu vou ficar com x menor que 126 vezes 2. Meu x tem que ser menor que 126 vezes 2 dá 12, sobe 1, 12 vezes 4 mais 1, 5, 252.
Meu x tem que ser menor que 252, ou seja, ele não pode ser 252. E agora a gente vai ler o enunciado, que ele quer saber quantos litros de água tem. Gente, tem que ser maior que 250. Maior, não pode ser 250. Tem que ser menor que 252. Eu tenho 250, 251, 252. Tem que... 252. Nossa, pera, deixa eu apagar. E aqui também que ficou feio. Ele tem que ser maior que 250, então não pode ser 250. Ele tem que ser menor que 252, então não pode ser 252. Gente, qual é o único número aqui que serve? 251. Então, resposta. Quantos litros de água nesse reservatório? 251 litros de água. Ok? Era só resolver a equação. Olha, é uma equação super simples, tá? Então, é só prestar atenção no que o enunciado pede mesmo. O 8. Uma coisa que me pega muito nesses exercícios é que se o enunciado é grande, vocês nem leem, vocês têm preguiça. E é uma coisa simples. Vamos entender o que ele está pedindo. A Mata Atlântica é uma série de ecossistemas de florestas tropicais da América do Sul que abrigam uma diversidade de espécies endêmicas. Estudos estimam que há um total de 8.732 espécies entre plantas e vertebrados endêmicos nesse bioma. Vou chamar planta de P e vou chamar os vertebrados de V. Entre planta e vertebrado, eu tenho 8.732 espécies. Então, gente, se eu pegar a planta e somar com os vertebrados, eu vou ter que ter 8.732 espécies. Beleza? Endêmicas. E que a diferença, e agora pega, porque a diferença conta de menos, entre, cuidado que a ordem importa, tá? Então, cuidado com o que ele fala primeiro e o que ele fala depois. Então, a diferença entre a quantidade de plantas e de vertebrados nessa ordem, então, ó, se é diferença, é sinal de menos. E ele fala por planta e vertebrado nessa ordem, ou seja, planta primeiro, menos o vertebrado vem depois. A diferença nessa ordem é de 7.268 espécies. Nessas condições, qual a quantidade de plantas endêmicas nesse bioma? Então, ele quer planta. Vocês prestaram atenção que eu não preciso saber o que significa nada? Endêmico, não precisa. É óbvio que para as outras matérias é importante que você saiba o que isso significa. Mas no problema isso não faz diferença. Tinha gente travando nessas coisas. Não vai fazer diferença você saber o que é endêmico ou não para essa resolução, entendeu? Para essa, não estou falando que não é importante que vocês saibam, mas para esse exercício você não precisa saber, tá? E aí, ó, sisteminha prontinho para você usar o método da adição. Gente, nem pensa em usar a substituição aqui. A adição tá muito mais fácil, ó. O mais V e o menos V. Já tá a letra igual com o sinal oposto. Então, bora somar. A de cima com a de baixo. P mais P. 2P. Tem o V, devo V. 0. Igual a 8.700. Eu vou ter que montar essa conta demais. 8.732 mais 7.268. Vai fazer de cabeça e errar? Vai arriscar? Não, monta a conta. 2 mais 8 dá 10. Sobe 1. 1 mais 3 dá 4, mais 6 dá 10. Sobe 1. 1 mais 7 dá 8, mais 2 dá 10. Sobe 1. 9 mais 7 dá 16. Então eu tenho 16.000 aqui. Vamos aí. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 16.000 dividido por 2. Ó, faz 16 dividido por 2 que dá 8. Os 3 zerinhos você só copia, ó. 8.000. Não era isso que ele queria? Plantas. Eu nem preciso descobrir então os vertebrados. Eu tenho 8.000 plantas nesse bioma. Se você quiser descobrir, pode, vai dar 732
vertebrados. Mas não é necessário, tá, gente? Aqui só responde o que ele tá te pedindo. Então, resposta: qual a condição de plantas endêmicas nesse bioma? 8.000 plantas endêmicas. Nem um pouquinho difícil, aliás. Muito mais fácil do que os outros. Muita gente só enroscou porque era um enunciado grande. De novo, o que eu tenho? Vertebrados e plantas. Duas coisas que eu não sei e quero descobrir. Então, duas incógnitas. Duas equações. Sistema, gente. Ok? No 9, ele dá um sistema já pronto e ele pede, ele fala, se x e y é a solução desse sistema, quanto que é? 7 vezes x mais y. Observa que o sistema está pronto, só que ele não dá método de resolução, então você escolhe, tá? Eu falei que eu não ia fazer tudo dos dois métodos, aliás, a anterior eu não fiz, mas essa aqui eu vou fazer. Adição desse lado, substituição desse, tá? Então deixa eu copiar aqui já para substituição. 6x mais y tem que dar 1. 11x mais 2y tem que dar 3. Tá? Vou fazer substituição aqui. Desse lado aqui eu vou fazer adição. E aqui, substituição. No da adição, eu vou escolher uma letra para cancelar. Posso cancelar ou x ou y. Gente, se eu quiser cancelar o x, eu vou ter que multiplicar em cima por 11, embaixo por 6 e escolher uma para ficar negativa ainda a fileira toda. Então eu vou cancelar o y, que tá bem mais simples. Tem o y aqui, eu quero que apareça um menos 2 aqui em cima, ó. Menos 2y. Então, vou pegar a equação todinha de cima e vou multiplicar por menos 2. Cuidado, tá tudo positivo. Quando você multiplicar por um número negativo, vai ficar tudo negativo, menos inverte os sinais. Tá? Então, teve gente que pecou nesse pedacinho aí. Menos 2 vezes 6x. Menos 12x. Menos 2 vezes y. Menos 2y. Menos 2 vezes 1. Deu menos 2. Eu vi gente que só multiplicou o y por menos 2 e aí deu errado, porque você tem que multiplicar a linha toda. A de baixo eu vou só copiar, ó. 11x mais 2y tem que dar 3. Método da adição prontinho para acontecer aqui, ó. Letra igual com os sinais opostos, então eu vou somar. Menos 12x mais 11. Eu devia 12, paguei 11 e ainda estou devendo 1x. Menos 2y mais 2y cancela. Igual a 2 a menos 2 mais 3, eu tenho 3, tiro 2, fico com 1. Letra nunca pode ficar negativa, então eu multiplico por menos 1 e inverto os sinais. O x que estava negativo fica positivo, só que o 1 que estava positivo vai inverter e vai ficar negativo. Achei meu x. Escolho qualquer uma delas. Eu vou escolher essa aqui, gente, ó, a primeirinha, que era mais curtinha, tá? Mas pode pro adiante, pode qualquer uma do sistema anterior, dele, depois de arrumadinho, você escolhe. Eu vou escolher essa aqui, ó. 6x mais y tem que dar 1. Eu sei que o x vale menos 1, então eu vou colocar 6 vezes o x, que vale menos 1. Quando for negativo, você sempre substitui entre parênteses, hein? E copia o resto. 6 vezes o menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais y tem que dar 1. Esse menos 6 vai para lá, tá negativo, passa para lá, positivo, então ele passa somando. O y vale 7. Eu vou primeiro, antes de resolver a pergunta do sistema, que era, ó, só vou colocar bem no marca-textinho aqui, ó. Era isso que ele queria, tá? X e y não, ele queria tudo. Eu vou resolver usando o método da substituição. Método da substituição. A gente escolhe a mais fácil e para isolar. Então é essa aqui, porque tem uma letra que está sozinha. Equação 1, 6x mais y tem que dar 1. Vou isolar o y. Y vai ficar. E o 6x passa negativo para lá. Então, ó, isolei. Meu y vale 1 menos 6x. Beleza. Próximo passo. Chama outra de 2. Vou colocar ela aqui. A minha equação 2 é a 11x mais 2y tem que dar 3.
foquem nesse detalhezinho aqui, ó. Até vou colocar colorido. A gente avalia o 2 também. Deixa eu pôr um 2 aqui. O Y, que é a letrinha que eu isolei, vou colocar ele em vermelho aqui, ó. Ele foi a letra que foi isolada, ó, aqui, ó. Ele vale 1 menos 6x. Então, eu vou copiar todo mundo. 11x mais 2. Esse 2 não tá multiplicando o y, então vou colocar 1 vezes. Cheguei no y, vou pôr o coloridinho aqui de novo. Quanto que vale o y? 1 menos 6x. Clarinha quietinha. Só que eu não tenho um 2 multiplicando tudo isso, então eu preciso pôr um parênteses. Porque o 2 multiplica o y todinho. Igual a 3. E agora eu vou resolver. 11x vou copiar. Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. 2 vezes 1. Deu 2. 2 vezes 1 menos 6x. 2 é positivo, né? Mais com menos dá menos. 12x igual a 3. Letra para um lado, número para o outro. O 11x fica. O menos 12x fica 3. E o mais 2 passa menos 2 para lá. Ai, pro, eu prefiro passar para o outro lado. Pode passar, você que tem a preferência. Aí você faz do jeito que você quiser, contanto que faça certo. 11x menos 2x. Eu tenho 11, mas devo 12. Vou ficar devendo 1x. 3 menos 2. Não. Letra não pode ficar negativa. Multiplico por menos 1 para inverter os sinais. E eu inverto de todo mundo. Meu x vale menos 1. E aí aqui, ó. Y é igual a 1 menos 6 vezes o x. X é menos 1. Bota entre parênteses. Vai ser 1. Menos 6 vezes o menos 1. Menos com menos vira mais 6. Meu y vai dar 7. Ó. Então, duas resoluções diferentes. Mesmo resultado. O x vale menos 1 e o y vale 7. Agora, a pergunta. Agora sim. Deixa eu escolher uma cor, um verde. Vou responder o que ele quer. Ele quer o valor de 7. Clara. Ele quer o valor de 7x mais y. Vou colocar aqui, ó, nesse cantinho. 7x mais y. Vai ser igual a 7 vezes o x, que vale menos 1. Que é 1. Mais o y, que vale 7. 7 vezes menos 1, menos 7. Mais 7. Menos 7 mais 7, deu 0. Então a resposta é 0. Beleza? Ai, tudo isso pra dar 0? Sim, porque se não desse 0 você teria errado e seria tudo isso pra nada. Então é melhor fazer certinho, né? Bom, e a gente vai agora pro último, que é o 10. O professor Roberto instituiu uma Clarinha. O professor Roberto instituiu uma gincana de conhecimento na turma do 8º ano. Nessa gincana, cada aluno ganha 10 pontos a cada questão acertada e ele pede 5 a cada questão errada. Então, eu sei quantas ele acertou? Não. Eu sei quantas ele errou? Não. Então é isso que eu vou querer saber, gente. Olha lá, duas incógnitas. Vou chamar a questão que ele acertou de A e a que ele errou de E, tá? Então, bora lá. Foco na montagem aqui. Deixa eu só achar onde que tá. Achei. Eu sei que tem 20 questões no total e são 65 pontos. Então, eu sei que uma das equações vai ter que falar de questão e a outra de pontos. Bora lá. Se eu somar o A com o E, então, o A são as questões que ele acertou. O E são as questões que ele errou. Então, eu tô somando questão com questão. Vai ter que dar minha resposta em questões. Questão que ele acertou, mais questão que ele errou, tem que dar 20. Questões que ele acertou e questões que ele errou. Então, as questões que ele acertou, somada com as questões que ele errou, totalizam 20 questões. Beleza. Agora, a próxima equação vai falar sobre pontos. Esse é tipo aquele da moto e do carro. Ele acertou um tanto de questões. Só que aí eu sei que cada questão que ele acertou vale 10 pontos. Ele ganha 10 pontos. Então, ó, 10 pontos a cada questão acertada. Só que ele perde 5, gente. Clarinha. O que é perder 5? É menos. Então, é menos 5 a cada questão que ele errou. Totalizando 65 pontos. Então, ó, essa aqui
é meu sisteminha. Qual método, Pro? Eu acho que nesse aqui a adição é muito mais fácil. Tá óbvio que é só multiplicar de cima por 5. Vou multiplicar essa linha inteirinha aqui por 5. Ah, mas e se eu quiser fazer substituição? Pode fazer, fica a seu critério, tá? Essa aqui, gente, eu só vou fazer por adição, tá? Ó, vezes 5 aqui é de cima, porque já tá com o sinal trocado, então é só cancelar o E. Multiplicando por 5, a de cima. Então vai ficar 5 vezes A, 5A. 5 vezes E, 5E. E 5 vezes 20, 100. A de baixo, como eu não mexi, eu só copio, ó. 10A menos 5E tem que dar 65. E agora, a gente tá prontinho para usar o método da adição. Vou somar as duas. 5A mais 10A. 15A. Mais 5E menos 5E. Cancela. Igual a 100 mais 65. 165. O 15 que está multiplicando passa para o outro lado. Dividindo. Eu vou ficar com 165 dividido por 15. Cabe uma vez aqui no 16 e sobra baixo o 5. Cabe uma vez aqui, não sobra nada. Então, meu A deu 11. Eu acertei 11 questões. Se você quiser fazer a continha, ó, o E é quanto falta para completar o 20. Então, meu E daria 9. Quer fazer para ver se deu certo? Você pode tirar a prova real, tá? Somou as duas, deu 20? Deu. Se eu pegar a questão acertada e multiplicar por 10, que cada uma vale 10 pontos, eu teria 110 pontos. Menos 5 a cada errado. Então, menos 45 daria os 65 pontos, que é o meu resultado. Tá? Então, é a prova real, se quiser também, não é obrigatório. Agora, pergunta. Acertou quantas questões? Resposta. O A já acertou, é 11. Então, ele acertou 11 questões. Pronto, então nem precisava descobrir o E? Não precisava, só queria lá. Ok? Bom, gente, essa foi a nossa revisãozinha. A gente acabou por aqui? Acabamos. A gente acabou por aqui. Eu espero que tenha ajudado. E quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Então, não para por aqui. Estuda a apostila também. Vê as coisas que a gente já fez. Ficou na dúvida de alguma? Tenta fazer de novo, sem assistir, sem copiar. Copia num caderninho só o enunciado. Tenta resolver de novo, tá? Só depende de vocês conseguirem. Belezinha? Bom, então a gente vai ficar por aqui. Eu vou desejar para vocês uma boa prova amanhã. Que vocês se esforcem bastante, porque tá acabando, gente. Retinha final. Um beijinho pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Clarita. Tchau.